vocês estão? Tudo bem? Hoje vai ser gravado. Eu tenho que sair, um outro compromisso bem na hora que seria o nosso ao vivo. Eu vou estar em trânsito, então não dá para fazer ao vivo, mas eu estou deixando gravado aqui para a gente poder continuar meditando no tempo do advento, né? Nós já falamos sobre a anunciação, nós falamos sobre o cântico de Maria, nós falamos sobre o nascimento virginal, nós falamos sobre a submissão de Maria e ontem nós falamos sobre Belém, o lugar onde aconteceram esses episódios do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar pensar um pouquinho, meditar, num dos personagens, das personagens dessa história, que são os pastores. Os pastores são importantes neste momento em que Jesus vem até a terra, Jesus vem à luz. Para isso, nós vamos olhar aqui Lucas, deixa eu anotar aqui para vocês. Estamos olhando, né, o livro de Lucas, né? E aí eu quero anotar para vocês aqui, Lucas, a partir do capítulo 2, né, o trecho que vai da frase 8 até a frase 20, se eu não me engano, isso mesmo, da 8 até a 20. Tá? Deixa eu só deixar isso aqui, ó, já está marcando aí hoje no que nós vamos meditar. Entre Lucas, livro de Lucas, capítulo 2, frases de 8, deixa eu consertar aqui, né? Deixa eu consertar isso, de 8 até 20, né? Então, consertado aqui. Ok? Então, vamos ler o texto? Diz assim, olha só. Bastante interessante. Achou aí na sua Bíblia? Pega aí com o celular também, dá para ver, não sei se dá para ver o celular, ler a Bíblia e eu participar aqui ao mesmo tempo, mas vamos lá. Lucas capítulo 2, de 8 até 20. Então diz assim, naquela região, aquela mesma região, ou seja, onde Jesus estava lá nascendo e seu pai, José, Maria estavam lá e tal, na estrebaria, no estábulo lá, havia, né, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, olha só, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadinha em uma manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer? Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então veja só que trecho interessante. Nós estamos aqui com Jesus, acabou de nascer. A condição de Jesus é uma condição precária,
como nós vimos ontem, sem pompa, sem circunstância, sem glamour, foi um nascimento normal, um lugar em comum, que é um estábulo. Bom, enquanto isso, nós temos, do outro lado, homens trabalhando. Qual era o trabalho deles? Pastores, eles pastoreavam ovelhas. Os pastores, pelo que a gente já estudou, já leu, e alguns estudiosos da Bíblia, mais que eu, já disseram, não tinham uma boa reputação. Eles não eram muito confiáveis em Israel, né? Talvez porque, como mercadores de carne, vendedores de fornecedores de animais para sacrifício, fornecedores de lã para tecido e tal, eles fizessem as suas malandragens lá para tirar mais lucro, para enganar o cliente, talvez alguma coisa assim. O fato é, eles não tinham uma boa reputação. E olha só que coisa interessantíssima. São eles que são escolhidos e que são os primeiros fora do círculo Maria e José a receberem o anúncio diretamente, de uma maneira sobrenatural, de que havia então nascido o Messias. Eles recebem essa notícia extraordinária. Primeiro eles ficam com medo, assustados, né? Eles encontram com esse encontro deles com o anjo, com esse emissário, ângelo, quer dizer, emissário, esse mensageiro, não é? Ele traz primeiro o temor. Como é que aparece alguém na minha frente e esse brilho, essa pujança, essa glória do Senhor brilha em volta deles? Quer dizer, eles estão de noite, está de noite esse negócio. Não é? Está escuro. Lembra, nós estamos falando de 2000 anos atrás, mais ou menos. Não tem luz elétrica. Não, Thomas Edison nasceu no século XIX. Não tem iluminação artificial. Talvez uma fogueirinha ali. Essa é uma outra evidência de que Jesus não nasceu num dezembro, porque senão seria inverno naquela região. E aí os pastores não estariam no campo, olhando suas ovelhas, né? Eles estariam em outro lugar cuidando delas. Então, provavelmente, num tempo mais quente, Jesus tenha nascido. Alguns vão dizer que é ali para o março, abril. Muito bem. Mas veja comigo. A quem é anunciada a primeira grande novidade? A gente sem valor. Então, aqui eu já aprendo. Ou, não é que sem valor, mas que a sociedade olhava com desconfiança. E aqui eu já aprendo. Parece que a mensagem de Cristo é quase que prioritariamente levada àqueles que são desconsiderados. Jesus não veio para os reis, não veio para os religiosos, Jesus não veio para os de grande pompa e circunstância. Jesus vem para aqueles que estão à margem, vem para todos. Mas ele tem um carinho especial, a mensagem dele, para esses que são, pelas sociedades, colocados para fora. Ficam à margem da sociedade. E o que me chama a atenção é a reação dos pastores ao receberem a notícia. Veja comigo aqui, vou voltar. Eu estava lendo, foi que coisa interessante, né? O anjo aparece, a glória de Deus os envolve ali, não sei o que exatamente o que isso pode dizer, ou, né, a Shekinah de Deus, nessa presença de uma maneira de sobrenatural, permeia e enche o lugar, e aí eles se acalmam, e aí o emissário dá o seu recado. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor.
E o sinal será o seguinte: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Agora imagine, você recebe um negócio desse e fala, ah, que legal, né? Joia. Mas como não foi alguém que estava passando e contou, foi de uma maneira estrondosa, foi de uma maneira pomposa, veja, o Eterno não se preocupava com os poderosos, com os religiosos, tal e tal. Mas quando ele se apresenta, o seu mensageiro se apresenta aos simples, aos que são de má reputação, vem de forma esplendorosa. Eu aprendo que o evangelho, quando chega, a boa notícia, quando chega, é de forma esplendorosa. Ela provoca frisson, ela provoca essa crise, um pouco de medo, um pouco de espanto, um pouco de alegria. E nesse momento em que o anjo falava, eles puderam ver um exército. Não estava tendo festa aqui. Aqui na terra não estava tendo, mas lá no céu, daqueles seres celestiais que sabiam exatamente o que estava acontecendo, houve uma tremenda de uma festa. Interessantíssimo isso. Já parou para pensar? Eles sabiam o que estava rolando. Então eles festejaram. E no seu festejo, na sua alegria, eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas. Podia parar por aí. Não, mas tem uma frasezinha. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então o evangelho chega com pompa e circunstância para os que estão de fora, para os que são tidos como má reputação e tal lá. E eles chegam com a mensagem de que a glória é toda de Deus, mas a paz é repartida entre os homens a quem ele quer bem. Então o evangelho é mensagem de paz. E aí os anjos se afastam. Quando os anjos se afastam, qual que é a reação dos pastores? Veja, não foi nem de credulidade e nem foi de incredulidade. Eles foram investigar. Olha lá. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E veja que coisa interessante, não é? Que me chama muita atenção. O anjo falou de Belém? Não. O anjo usou a expressão na cidade de Davi. Isso nos mostra, nos faz perceber que qualquer judeu, qualquer pessoa daquela região, daquele povo, com essa expressão, a cidade de Davi, saberia que se referia à cidade de Belém, Bethlehem. Saberia isso. E também, apesar deles serem pessoas de má reputação, de serem vistos com desconfiança pela sociedade, eles sabiam que aquilo que eles tinham visto não era uma coisa natural nem produzida por um show pirotécnico da maior qualidade, hollywoodiana. Não. Eles disseram: vamos ver isso que o Senhor nos deu a conhecer. Eles sabiam quem era o Senhor. Talvez eles não estivessem esperando o grande dia do Messias e tudo mais, mas eles sabiam que tinha um Deus por trás da história. E eles vão. E eles correm para lá. E encontram o que eles estavam procurando. E é aquela história, né? Verdadeiramente, quem busca, acha. Você já viu esse verso? Acho que é, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Acho que é Mateus 7:8. Olha só. Quero ler com você esse verso. Mateus capítulo 7, frase 8. Cadê? Está aqui.
Nós voltamos aqui. Foi um períodozinho curto aqui, mas dá para ajustar. Bom, veja só. Quem procura acha. Eles foram procurando. Acharam aquele que eles anunciado, não é? É. E eles fazem o quê? Olha só. Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ou seja, eles contaram a todos o que tinham visto e ouvido. Eles não puderam guardar essa boa notícia assim. Eles chegarem lá. Mas eles chegaram. E quando eles constataram que eles tinham sido anunciados, eles acabam voltando e contando o que tinha acontecido. Eles voltam glorificando a Deus. Essa é outra coisa interessantíssima. Quando o Eterno age, quando o Espírito do Eterno age, o único resultado possível, e até de aferição de que foi realmente o Eterno que agiu, é que a glória não é dada ao homem, nem à igreja, nem ao sistema, nem à grande ideia, nada disso. A glória é dada a Deus. E foi o que aconteceu. Em outras palavras, essa experiência dos pastores, ela resulta em adoração e testemunho. Eles voltam glorificando a Deus e testemunhando, dizendo daquilo que eles tinham visto e ouvido. Isso é testemunho. Você dizer, olha, eu vi tal coisa, eu participei de tal evento, e eu sou testemunha disso, eu vi, eu estava lá, eu ouvi. Mas um pouquinho antes disso, diz que eles voltaram. Eles voltaram para as suas atividades normais. Eles não passaram o resto da vida ali no estábulo, ao redor da manjedoura, matando tempo. Eles não passaram ali o, o, o resto das suas vidas, dizendo, olha que bacana, vimos o rei, o anjo anunciou, vamos ficar por aqui, nem o nosso Messias e tal, lá. Não, eles voltam. Eles retornam para onde? Retornam para o seu campo, para as ovelhas. Eles retornam para suas casas, eles retornam para suas esposas, para os seus filhos, né? Eles retomam os seus trabalhos. Os seus trabalhos, sua vida continua a mesma, mas eles já não eram mais os mesmos. É assim quando a gente encontra com Jesus. A gente volta, a gente testemunha, a gente conta do que vimos, do que ouvimos, de como foi que fomos alcançados por essa graça e merecida nos dada por Deus em Jesus. Mas a vida continua, a vida segue, né? E nós voltamos, como esses pastores voltaram, outras pessoas. Eu fico imaginando, passados lá 20, 30 anos, quando a história de Jesus, o Rabino, ficou mais conhecida, esses pastores que ainda estivessem vivos disseram, nós vimos esse moleque quando ele nasceu. Nós vimos esse rabi quando ele nasceu. Eles eram pessoas novas. Os seus corações agora talvez tinham um espírito de admiração e adoração. E é assim, volto a dizer, o encontro com Jesus é sempre, sempre será uma experiência transformadora. Pois acrescenta, sabe? Porque acrescenta uma nova dimensão ao nosso modo de viver. Nos acrescenta um novo olhar, uma nova maneira de entender como é que a vida é, como é que o Eterno trabalha, o que é que ele espera de nós,
O Natal deveria ser um tempo para a gente parar e pensar o que significa encontrar o menino na manjedoura. O que significa? O que isso precisa me ensinar? Como disse um pregador muito famoso, antigo, faleceu alguns anos atrás, chamado Billy Graham, esse encontro com Jesus, ele ilumina os nossos olhos e revigora os nossos passos. Ninguém que encontra com Jesus continua a mesma pessoa depois do encontro com ele. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem do Evangelho, que foi anunciada a gente de má reputação, em primeira mão. Gente sem muita perspectiva, gente marginal. É isso que esses pastores podem nos ensinar hoje. Sendo assim, onde é que a gente se encaixa nessa história? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E a gente vai tratando disso, pensando um pouco, avaliando, não é? Falando sobre essa natividade. E amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre a plenitude do tempo. O que isso significa. Muito bom ter você aqui conosco, muito bom poder repartir esse tempo. Nós lemos hoje aí o livro de Lucas, capítulo 2, as frases de 8 até 20. E espero que vocês possam continuar a leitura e meditando no que significa encontrar-se com Jesus. O que é isso? Que Deus nos abençoe. Até amanhã.